Paz e graça aos seminaristas do curso teológico Batista da Família. Eu sou o pastor Luiz Alberto e iremos falar sobre o primeiro evangelho encontrado nas Sagradas Escrituras, que é o Evangelho de Mateus. Nós já demos aí a introdução a respeito do panorama do Novo Testamento e agora nós vamos falar propriamente dito do Evangelho de Mateus. O Evangelho segundo Mateus foi escrito para os judeus e recebeu o nome grego de Kata Matation, que significa segundo Mateus. Neste Evangelho, Jesus é apresentado como Rei dos Judeus. Sendo assim, é uma preocupação do autor de revelar que Jesus é o Messias tão esperado lá no Antigo Testamento, que as profecias messiânicas se cumpriram, melhor dizendo, em Jesus, Rei dos Reis. Então, o objetivo principal de Mateus era apresentar o Senhor Jesus como Rei dos Judeus. A data da provável escrita do Evangelho foi na década de 50 depois de Cristo. E durante esses anos aí, possivelmente foi o período em que foi escrito o livro de Mateus. O conteúdo do livro. O livro de Mateus, ele tinha a intenção de convencer os judeus, como já disse anteriormente, que Jesus era o Salvador, o Messias tão esperado. Vamos abordar aqui alguns aspectos que Mateus apresenta nos seus livros. No capítulo 1, Mateus apresenta a genealogia de Jesus. Já no capítulo 2, os magos do Oriente visitam o Senhor Jesus. Ainda no capítulo 2, nós temos a fuga para o Egito e a volta do Egito. Nós temos também o ministério de João Batista e o batismo do Senhor Jesus, ali no capítulo 3. Já no capítulo 4, nós temos a tentação do Senhor Jesus. Depois, ainda no capítulo 4, o ministério de Jesus na Galileia. Capítulo 5, o grande Sermão do Monte. E posteriormente, no capítulo 8, vem as curas de Jesus. Jesus acalma a tempestade, ainda lá no capítulo 8. Vem a vocação de Mateus, que era um coletor de impostos. Mateus ele aborda aqui esse momento em que ele foi chamado para fazer parte ali do grupo que acompanharia Jesus. Grandes curas e milagres que o Senhor Jesus fez ali no capítulo 9. A escolha dos 12, lá no capítulo 10, Jesus escolhendo os seus 12 discípulos. As parábolas de Jesus, capítulo 13. Jesus na Judéia, isso aí já está no capítulo 21. O sermão profético, capítulo 24, onde Jesus fala da destruição do templo de Jerusalém, afirmando que não ficaria pedra sobre pedra ali no templo. Jesus fala também, neste capítulo, do princípio das dores, também da grande tribulação. Temos outro fato importante também, no capítulo 26, a Páscoa, a ceia do Senhor, também ainda no capítulo 26. Jesus no Getsemane, muito importante também. A crucificação de Jesus no capítulo 27. Jesus entre os apóstolos na condição de ressurreto, já no capítulo 28. E a grande comissão,
né, onde que todos nós, os apóstolos e a igreja, é comissionado a prosseguir, a pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho de Mateus, ele possui 28 capítulos, onde que narra vários fatores, várias coisas são narradas aqui. E essas que nós falamos aqui foi apenas algumas, há outras narrativas dentre o conteúdo geral desse evangelho. A autoria do evangelho, a igreja primitiva atribui a Mateus, que era um coletor de impostos, como nós já dissemos. A datação da escrita do livro, ou melhor, do Evangelho, está entre 58 a 68 depois de Cristo, podendo ter sido escrito na região da Palestina ou na Antioquia da Síria. Bom, Mateus, ele foi, dentre os evangelhos, ele foi o que de maior conteúdo, né? Ele abordou bastante coisas ali, voltado ali para o judaísmo, né? Voltado para os judeus. Há várias citações de Mateus se referindo ao Antigo Testamento, né? Então, Mateus, ele falou muito, citou muito o Antigo Testamento. Dentre essas citações, nós podemos separar uma aqui para nós podermos ter a certeza, né, de que esse evangelho foi escrito com a atenção voltada para os judeus. Mateus 1,23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Uma referência que nós temos a respeito desse versículo no Antigo Testamento é em Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Veja que fato maravilhoso que nós temos aqui. Isaías, que viveu 700 anos depois de Cristo, ele diz a mesma coisa que foi dito aqui por Mateus, que será chamado pelo nome, né, que o Senhor Jesus será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco quer dizer Deus no nosso meio. Ele veio lá da sua glória, mesmo ele sendo Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Se fez semelhante aos homens, tomando a forma de servo e experimentando a morte e a morte de cruz. Então, meus amados irmãos, aqui nós temos a certeza absoluta que esse carpinteiro que nasceu ali em Belém, que foi criado em Nazaré, ele não é apenas um homem, ele é um homem e também Deus. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Senhor Jesus, Filho do Deus Altíssimo, e que através dele nós obtivemos a salvação, que através dele nós tivemos o perdão de nossos pecados, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Porque tudo que está escrito é verdade. Tudo que está escrito foi inspirado pelo Espírito Santo. E aquele que está em Cristo
nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Então, amados irmãos, encerra aqui o Evangelho de Mateus, esse maravilhoso Evangelho. Como eu disse em outra aula, ele está em primeiro lugar aqui na lista dos livros do Novo Testamento, mas ele não foi o primeiro livro, Evangelho a ser escrito. O primeiro Evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. Nós temos que ter consciência disso. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.